Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Louvado seja o teu nome, Pai, porque só tu és santo, Deus. Todos a viram? Amém. Amém. Hebreus 11. Assim, ajuda ali, por favor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és santo, Deus. Só o Senhor é Deus. Santo, santo, santo. Amém? Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fecha a Bíblia e fecha os teus olhos. Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, eu coloco a minha vida, a vida da tua igreja, Senhor. Eu coloco a tua palavra, Pai, a palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, assim como tu tens ministrado no meu coração, que o Senhor possa ministrar no coração da tua igreja, Pai. Leva os pensamentos cativos a ti, Senhor. Toma nas tuas mãos as nossas preocupações. Toma nas tuas mãos os nossos impossíveis, meu Pai. Toma em tuas mãos tudo que nos preocupa nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E fala conosco, Pai, porque nós, a tua igreja, te ouvimos. Eu repreendo agora a mar e ponho por terra, em nome de Jesus Cristo, toda astuta cilada do diabo contra nossas vidas e contra a vida dos nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, igreja. Hoje nós já vimos, inclusive, alguns testemunhos aqui sobre fé. Amém, igreja? A palavra de Deus diz, Hebreus, o autor de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Paulo ainda diz mais. Paulo diz que tudo que fazemos sem fé é pecado. Olha como é sério. O que fazemos sem fé é pecado. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus pagou um alto preço. Porque nós cantamos hinos dizendo que o Senhor é onipotente, é onipresente. Dizemos que o Senhor habita em nós, que nós confiamos nele. Mas normalmente, na hora que o mal levanta, na hora que o impossível se coloca diante da nossa face, é difícil a gente permanecer com fé, não é verdade? O irmão Kennedy está aí, que tem um testemunho fresquinho disso aí, não é verdade, Kennedy? Você foi na frente, você continuou, Deus teve que te empurrar, né? Através da multa lá, o Senhor teve que dar um empurrãozinho, mas Deus agiu através da tua fé. O Senhor age através da minha e da tua fé. O autor de Hebreus diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário, Esté acreditou, Esté sabia, Esté tinha certeza da existência de Deus. Por isso que ela se aproximou dele, crendo que ele daria vitória. É necessário, cada vez que nós nos aproximamos de Deus, cada vez que nós dizemos, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Pai, eu creio que Tu és o Deus do impossível. Cada vez que eu me levanto de madrugada, que eu dobro meus joelhos, que eu abro a minha boca e o meu coração, eu tenho que crer verdadeiramente nesse Deus que eu canto, nesse Deus que eu prego, nesse Deus que está aqui na palavra de Deus. Um dia eu e você não conhecíamos esse Deus, só um Deus de ouvir falar, mas hoje nós conhecemos esse Deus. Hoje esse Deus está face a face conosco o tempo todo, 24 horas por dia, porque como já foi dito aqui, e nós vemos lembrando o tempo todo, o véu do templo foi rasgado. Amém? A chave do reino de Deus está na minha e na tua mão, e nós temos livre acesso ao Pai a hora que queremos. Nós não precisamos hoje ficar como Esté, esperando, aguardando que o reino chame.
vida. Se nós sabemos que servimos a um Deus onipotente, se nós sabemos e cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos deu o direito de hoje estar aqui na sua casa, diante da face dele, sem precisar esperar ele nos chamar. Igreja, o que nós estamos esperando? Amém, igreja? Sabe por quê? Porque o Senhor é galardoador dos que o buscam. Amém. Ou seja, o Senhor recompensa aquele que o busca. O Senhor recompensa aquele que crê verdadeiramente nele. Como? Atendendo as nossas petições. Amém, igreja? Temos aqui, eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um testemunho a dar da grandeza de Deus e da presença de Deus em nossas vidas. Mas o Senhor prova a nossa fé. Não é verdade? Quando nós pedimos verdadeiramente ao Senhor, Senhor, eu quero estar mais próximo a Ti, Senhor, eu quero Te conhecer mais, eu quero ter mais comunhão contigo, o Senhor prova a nossa fé. É impossível nós crescermos a nossa fé, é impossível nós buscarmos mais comunhão com Deus se a gente não passa pelas provas. Não é verdade, igreja? Lá em João, não precisa abrir a palavra, ele diz assim: na verdade vos digo, Senhor Jesus, que tudo que quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-a dar. Jesus garante isso para mim e para você. Jesus, quando Deus entregou nas nossas mãos a chave do reino, é essa garantia, igreja. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mediador entre nós e Deus, e há poder no seu nome. Amém, igreja? Tudo a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que tudo que pedimos ao Pai em nome dele, Ele nos dará. E por que ter o medo? E por que ainda achar, será que vai? Mas isso é tão grande, mas isso é impossível, mas eu não tenho, assim como Esther, que não tinha o green card para poder chegar lá junto do rei, não é verdade? Que até judia era. Olha, se o rei tinha assinado um decreto que era para matar todos os judeus, ela era a própria judia, não é verdade? E se ela chegasse diante do rei e não achasse graça aos olhos do rei, ou seja, se ela não servisse a um Deus onipotente, só isso bastaria para que Esther morresse também junto com o povo de Deus, os judeus, não é verdade, igreja? Ou seja, Esther não tinha um social security para ir lá no moro veículo para tirar a sua carteira. Esther não tinha um green card para poder andar pelas ruas de Nurque, porque a imigração está parando a todo instante. Esther não tinha muitas vezes a saúde perfeita, mas cria no Deus que pode todas as coisas, no médico dos médicos. Amém, igreja? O nosso impossível nós temos que colocar nas mãos do Senhor, como Esther, como Davi, como Daniel, como tantos outros, Josué, como tantos outros que fizeram isso, colocaram o seu impossível nas mãos de Deus. O mesmo João diz assim a Jesus: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Jesus diz lá em João, quando a Bíblia fala, quando Jesus chegou diante de Lázaro, já morto há 4 dias, Maria e Marta tinham chamado como se tivesse telefone naquele dia, né? Mandaram avisar que o seu irmão Lázaro tinha morrido, e Jesus chegou lá, e depois que Jesus mandou que Lázaro se levantasse da catacumba, morto há 4 dias e cheirando mal, já em deterioração, seu corpo físico, quando Jesus disse assim para o Pai, quando Lázaro se levantou: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves. O próprio Jesus, igreja, está dizendo para mim e para você, porque se Ele deixou na sua palavra, é para mim e para você. O próprio Jesus está dizendo que o Pai ouve a todas as orações. Jesus está dizendo a todas. Jesus está dizendo: Pai, tu sempre me ouves. E quando você ora, igreja, em nome de Jesus, presta atenção, em outras palavras, sabemos que o Pai sempre ouve Jesus, amém? E quando oramos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando. Ele toma o nosso lugar, amém, igreja? Glória a Deus. E quando nós oramos em nome de Jesus, é como se eu estivesse dizendo: Senhor, Deus é Ele quem está pedindo
igreja. Quem somos nós? Presta atenção, igreja. O poder que o Senhor colocou em nós. O poder que Deus colocou em nossas mãos. Através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu também tenho, Kennedy, algo a falar com relação também ao meu drive license. Eu também tenho um testemunho. Há 8 anos atrás, você pode falar, mas pastor, tu vai dar um testemunho de 8 anos atrás? Sim, porque ele continua mostrando a sua glória na minha vida. Amém? Há 8 anos atrás, quando a minha carteira de motorista se expirou pela primeira vez, eu estava chegando aqui em New Jersey. Eu cheguei diante do Senhor e eu falei, Pai, foi o Senhor que me trouxe para esse país. O Senhor sabe que eu preciso do meu drive license. Minha carteira está expirando, eu não tenho social. Eu não posso tirar diante do homem. E eu disse, mas foi o Senhor que me trouxe para cá. Eu não quis vir para cá. Foi o Senhor que foi o meu anfitrião e continua sendo nesse país. Isso para o Senhor não é nada. Na época as pessoas estavam botando o número do Tax ID, mudando o primeiro número, porque na época não se pedia um cartão do Social Security. E muitas pessoas falaram para mim, faz, Deise, troca. Eu falei não. E eu digo, Deus, a tua palavra me diz que o Senhor não faz parte com a mentira, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode me dar a minha carteira sem eu precisar de mentir. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, porque é o Senhor quem bota e quem tira os governantes daqui da terra. É o Senhor quem manda em tudo, meu Senhor. Como o Senhor mesmo me falou, está nas tuas mãos o coração dos governantes poder mover para o lado que o Senhor queira, meu Pai. E eu disse aí, eu pedi para o Senhor, Senhor, me fala o dia e me fala o moveiro que eu tenho que ir. E Deus me falou o dia e me falou o moveiro. E eu fui lá naquele dia, depois de já ter ido em mais 3. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui para a fila e quando eu preenchi minha ficha, no lugar do número social eu deixei em branco. E quando eu entreguei para aquela moça falou para mim, cadê o número do social? Eu falei, eu não tenho. Ela riscou assim embaixo, onde diz obrigado, número do social, riscou de caneta vermelha com muita raiva, lançou em cima do balcão e falou, você não sabe ler não? Aqui está dizendo que é obrigado o número do social. E eu olhei e peguei o papel, devolvi para ela e eu falei, eu não tenho o número do social. Aquela mulher pegou de novo, lançou de novo o papel em cima do balcão e virou para mim e falou assim, coloque aqui qualquer número, porque eu preciso de um número. Eu peguei o papel, quando eu olhei o papel e a carne balançou, não é verdade? Aí o diabo falou assim, bota, ela não está pedindo, ela está mandando você botar, coloca qualquer número, vai dar certo. Ao mesmo tempo a voz de Deus veio aos meus ouvidos e falou assim para mim, e aí? Você vai permanecer na verdade ou você vai voltar para a mentira? Eu digo, não, Senhor, eu continuo contigo. Peguei aquele papel, joguei de novo no balcão e disse, me perdoa, mas eu não tenho qualquer número para botar aqui. Aquela mulher pegou o papel, olhou assim e falou, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. E foi lá, bateu lá e tirou o provisório, lançou em cima do balcão e disse, me dê $40. Eu digo, Deus, tu é Deus. Glória nos céus aqui embaixo. Peguei a minha carteira de motorista e fui-me embora para casa. Uma semana depois eu recebo uma carta do meu veículo dizendo assim, volta para entregar o número, mostrar o número do cartão do social, porque senão eu vou cancelar tua carteira de motorista. Eu botei meu joelho no chão e digo, meu Senhor, foi o Senhor que me deu essa carteira. Ninguém vai me roubar, nem o homem, nem o capeta, nem o inferno, todinho tem o poder para isso, Pai, porque foi o Senhor que me deu e bênção que o Senhor dá. E deixei para lá. Uma semana depois eu recebo a segunda carta, segundo aviso, se você não vier trazer o cartão social, cancelarei a tua carteira. Eu botei de novo meu joelho no chão e digo, Deus, eu não tenho tempo a perder, meu Pai. Eu tenho tanta coisa para fazer, a tua obra é tão grande. Mas se o Senhor quiser que eu vá lá de novo e diga de novo que eu não tenho, eu vou. Mas tu pode resolver isso por mim. Deus literalmente tirou da minha memória aquilo e passaram os meses. Uns 6 ou 8 meses depois, começou o diabo
começou a lançar na minha mente que a minha carteira tinha sido cancelada. Minha irmã, como é cidadã americana, ela falou: é impossível, minha irmã. Se eles tivessem cancelado sua carteira, eles teriam mandado um aviso dizendo que tinham cancelado. Mas a dúvida persistiu na minha mente. E eu comecei a ficar com dúvida se realmente eu tinha minha carteira ou não tinha minha carteira. Até que o Senhor me fez passar por uma prova. Estava eu lá na highway, na Turnpike, e de repente eu estou naquela linha que é do AHOV, que não pode ficar carro sem menos de 3 passageiros. E meu carro fez um barulho, eu estava assistindo um louvor bem alto, e ele fez um barulho, e eu baixei o rádio para ouvir o barulho. E quando eu levantei a cabeça, que eu olhei para lá, para trás, a luzinha, aquela luzinha que ninguém nem gosta, na verdade lá. Aí eu parei. Quando eu parei, aquele homem chegou junto de mim e eu peguei e entreguei a carteira. Quando eu entreguei a carteira junto com o documento do carro, ele foi até o carro dele, voltou, me entregou a carteira e falou assim: você sabia que você não podia estar lá naquela linha do HOV? Eu falei assim: sabia. Ele falou assim: mas você sabia mesmo que você não podia estar lá? Eu falei: sabia. Mas tem certeza que você sabia? Eu sabia. Então me dá a tua carteira, eu preciso te dar uma multa. Eu digo: olha. Ele voltou lá pro canto dele, aí passou lá a multa, voltou lá, me entregou a multa e falou assim: olha, agora tu tem que ir para a corte, porque essa multa é multa de corte. Eu falei: glória a Deus, estou lá na corte, né? Aí no tal dia lá que mandou eu ir, eu estou lá na corte. Quando eu estou esperando pelo juiz, o prosecutor me chama e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você tem 2 escolhas, porque se você for para frente do juiz, se você quiser esperar, você pode esperar, mas o juiz, ele não tem excuse o HOV se você não está errada, não tem excuse, ele nunca dá ganho para você. Então escolha 2 coisas: ou você paga uma multa de $82 e pega 2 pontos na sua carteira, ou então você paga uma multa de $500 e não pega ponto nenhum. Eu não tinha $500, e ele virou para mim e falou assim: deixa eu te dar uma ideia. Aí ele falou assim: olha, paga $82 e pega 2 pontos, porque o regra da tua carteira está excelente. Quando ele disse isso, a vontade de chorar me veio ao coração, porque o Senhor precisei de tomar 2 pontos para entender que o Senhor guarda os dedos. Eu saí daquele lugar pagando os $82 e saí daquele lugar chorando muito. E eu disse a Deus: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, porque eu nunca tomei multa, eu nunca tomei ponto na minha vida, nem no Brasil, nem aqui na América. E eu só tomei esses 2 pontos porque eu duvidei do Senhor. Me perdoa. E eu chorei realmente no fundo da minha alma, porque o meu problema não eram os 2 pontos. O meu problema foi a falta de confiança no meu Senhor, porque eu errei com Ele. Igreja, deixei pra lá. Quando foi mais ou menos, eu nunca recebi, eu só recebi essa vez em todos os 13 anos que eu tenho de América. Alguns meses depois veio a documentação, o envelope grande da renovação do seguro do carro, e veio o repórter da minha carteira de motorista. Eu digo a você, foi o único ano que eu recebi o repórter da minha carteira de motorista. Eu nunca mais recebi, mas veio o repórter da minha carteira de motorista dizendo pontos 0, 0, 0. E eu digo: Deus, tu és maravilhoso, louvado seja o teu nome, porque o Senhor verdadeiramente cuida dos teus. Nunca tomei ponto. E igreja, eu peguei a minha carteira. E um dia, igreja, eu sei exatamente nesse dia, nesse momento, eu estava dirigindo meu carro e o orgulho entrou no meu coração. Eu estava sozinha e o orgulho entrou no meu coração. E eu achei que a minha carteira de 8 anos era a minha segurança nesse país. E eu digo: agora eu estou bem. 8 anos. 8 anos eu tenho que a minha carteira é minha carteira. 8 de dezembro, um ano depois que eu renovei minha carteira, eu fui no supermercado com meu esposo e deixei minha bolsa dentro do carrinho. Fui embora. Quando eu cheguei em casa, cadê a bolsa? Voltei. Cadê o carrinho? Eu digo: é Deus. Tinha muita coisa lá dentro, mas eu só me liguei na minha carteira de motorista.
Eu digo, Pai, Tu tem algum propósito comigo na minha vida. E principalmente no lugar que a gente perdeu. É um lugar, infelizmente, de muito imigrante. E você sabe aqui que eles fazem falso a carteira para vender. E eu digo, pronto, perdi minha carteira. E eu orei e falei, Deus, Tu pode todas essas coisas. Tu pode cuidar da minha carteira, eu sei que Tu pode. Igreja, eu me botei na presença de Deus e eu fui trabalhada por Deus através da minha fé durante 7 anos. 7 anos fez que Deus pegou a minha carteira agora, dia 8 de dezembro, essa semana, anteontem, 2 dias atrás. 7 anos que eu passei literalmente dirigindo. Eu tinha minha carteira, mas eu não tinha minha carteira. 7 anos ninguém tocou na minha carteira, o recorde da minha carteira é excelente. Não precisei, dependendo de Deus, não precisei dirigindo 7 anos sem a minha carteira, mas com a minha carteira. E quando foi mês passado, eu virei para o Senhor e falei, Senhor, mais uma vez eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Minha carteira está vencendo mês que vem. E eu não tenho meu social. Eu não tenho minha liderança nesse país. Mas, como o Senhor tem falado para mim, que eu cuide das Tuas coisas, que das minhas coisas eu cuido do Senhor, eu boto nas Tuas mãos. Igreja, semana passada, eu renovei a minha carteira porque eu recebi a minha documentação. As palmas de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu digo a você, igreja, espera no Senhor. Aguarda no Senhor. Confia no Senhor. A palavra de Deus diz, o autor de Hebreus diz que é impossível agradar a Deus sem fé, igreja. A palavra de Deus diz em Hebreus que quando nós nos aproximamos do Senhor e cremos que verdadeiramente Ele existe e cremos verdadeiramente descansamos nele, Ele é o galardoador, Ele nos recompensa pela nossa fé. Igreja, foi dito aqui hoje, se você tem uma fé pequena, você vai receber a tua bênção pequena. Se você tem uma fé grande, você vai receber a tua bênção grande, porque Deus trabalha através da tua vida, através da tua fé. Deus trabalha na tua vida através da tua fé. Amém, igreja? O Senhor deu esse poder, igreja, a mim e a você. O Senhor deu esse poder à sua igreja, que no nome de Jesus, todas as coisas o Pai há de dar. Depende da tua fé. Olha, igreja, sabe por quê? João diz que nós somos como Ele aqui na terra. Já Paulo diz que nós somos seus representantes aqui na terra. E Isaías diz que Ele quer nos enviar em seu lugar. Ou seja, os 3 profetas dizem que nós somos como o Senhor aqui nessa terra. Amém, igreja? Quando você abre a sua boca, quando você ora ao Pai, em nome de Jesus, é o próprio Jesus que está pedindo a Deus. E o próprio Jesus nos disse aqui em João que sabe que o Pai sempre ouve as suas orações. Amém, igreja? Você, igreja, é você, está na sua mão esse poder de ser feito filho de Deus. A palavra de Deus fala. Amém, igreja? O diabo, que diz a palavra, veio para matar, roubar e destruir. E verdadeiramente, o diabo tem entrado nas igrejas, o diabo tem matado os sonhos do povo de Deus, o diabo tem roubado a família, o diabo tem matado, tem roubado e tem destruído os sonhos dentro da casa de Deus. O diabo tem feito isso, igreja. Por que o diabo tem tomado espaço no meio do povo de Deus? A culpa é minha e a culpa é tua, igreja. A nossa fé tem sido pouca. A nossa obediência tem sido pouca. Nós estamos muito mais preocupados com as coisas dessa terra, muito mais preocupados com as coisas desse mundo e poucos preocupados com as coisas que vêm do alto. A irmã Silvia leu aqui um dia desse, se eu não me engano, em Coríntios, quando
Efésios, não me lembro, aonde quando Paulo ora pelos Efésios, em Efésios, quando Paulo ora pelos Efésios, e Paulo pede as bênçãos espirituais para aquele povo. Paulo pede o espírito de sabedoria e de revelação sobre aquele povo. Paulo não pediu abundância material, Paulo não pediu nada das coisas aqui desse mundo, igreja. Paulo pediu bênçãos espirituais. E Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as coisas aqui da terra serão acrescentadas na vida daquele que verdadeiramente busca Deus, que se achega na sua presença, crendo que Ele é Deus e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? Ainda o próprio João diz assim, igreja, presta atenção. Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus ainda diz assim: se pedes e não recebes, é porque pedes mal, pedes para o teu próprio deleite. Ou seja, nós estamos preocupados, igreja, de pedir a nossa vontade para Deus e não a vontade dele. Nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós e não a vontade dele. E muitas vezes não temos recebido porque é para o nosso próprio deleite. É a vontade da nossa carne, é a vontade do nosso coração. São as coisas daqui da terra, igreja. Mas Jesus diz para mim e para você: se vós estiverem em mim, ou seja, se você verdadeiramente acredita nele como Filho de Deus, acredita verdadeiramente em Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, anda na palavra, vive a palavra, come a palavra, igreja, porque é a palavra de Deus que renova, é a palavra de Deus que restaura, é a palavra de Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma, que santifica, é a palavra de Deus. E Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vós, presta atenção, igreja, Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, será que nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus? Será que nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus? Porque olha aí, se as tuas orações não estão chegando ao trono, presta atenção no que Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, tudo será feito. Tudo. Se as minhas palavras estiverem em vós. É por isso que pastora Deise às vezes é tão chata. Pastora Deise só prega isso. Pastora Deise só prega santidade. Pastora Deise só prega mudança de vida. Glória a Deus. A maioria, tem muita gente que dentro da igreja age de uma forma, lá fora age de outra. E a liderança não está nem aí. E a gente pensa: meu pastor não está vendo. Minha pastora não está vendo. Meu líder de célula não está vendo. Olha, não tem ninguém vendo, então eu vou viver do jeito que eu quero, porque ninguém vem atrás de mim para saber. Mas pastora Deise é chata. Pastora Deise vai buscar o teu defeito lá dentro da tua casa, porque Deus mostra a pastora Deise. Pastora Deise pega e tudo, aí puxa a tua orelha e fala assim: não faz não. Sabe por quê? Porque se tu continuar fazendo, Jesus vai permanecer santo. Pastora Deise, pastor Robinho vão permanecer aqui no Fé Esperança, crescendo espiritualmente, mas tua vida vai cair diante de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque pastora Deise e pastor Robinho zelam por cada um de vocês. Amém. Porque pastora Deise e pastor Robinho amam cada um de vocês. Porque pastora Deise conhece a palavra e prega a palavra. Amém. E se Deus cobra a mim, eu tenho que cobrar vocês. Sabe por quê, igreja? Porque no dia do juízo final eu vou prestar conta de cada um de vocês. De cada um de vocês eu vou prestar conta. E Jesus diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós, todas as coisas, todas as petições que você pediu ao Pai, Ele vos fará. Igreja, Jesus pagou um preço alto, morrendo da cruz do Calvário, no meu lugar e no teu lugar. Aquela coroa de espinho não era para Ele, era para mim e para você. Aqueles cravos nas mãos e nos pés era para mim e para você, não era para Ele. Jesus é santo. A palavra de Deus diz que Ele foi tentado de todas as formas, mas nunca foi encontrado defeito, nunca foi encontrado pecado no Senhor. E Ele morreu, pagou um preço por mim e por você.
aquele escárnio que Jesus sofreu na cruz do Calvário, aquela lança solta na mão daquele soldado, aonde encontrou o ventre de Jesus Cristo, era para mim e para você, igreja. Igreja, aquele sofrimento de Jesus, aonde ele derramava sangue no seu suor, igreja, era para mim e para você ficar sem a graça do Pai sobre algumas horas, quando os pecados da humanidade foram lançados sobre o seu corpo. O Pai, que é santo, deu as costas para o Senhor, por conta do meu pecado e do teu pecado, igreja. Mas o Senhor Jesus Cristo diz a palavra, que ele desceu no mais profundo da terra e arrancou das mãos de Satanás a chave do inferno. E a palavra de Deus diz que o Senhor ressuscitou. E a palavra de Deus diz que ele viveu 40 dias aqui na terra ainda e subiu aos céus e entregou diante do Pai o sangue da propiciação, igreja. E foi quando diz a palavra de Deus lá em Filipenses, Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, igreja. E João diz que em sua coxa direita tem as frases dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus, igreja. Paulo ainda diz lá em Colossenses: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele, Jesus, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O diabo pensou que tinha derrotado o Filho do Onipotente, igreja. Mas ele, Jesus, desceu ao mais profundo da terra, retirou as chaves da mão do inferno, das mãos de Satanás. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, igreja. Ressuscitou, igreja. Satanás não tem domínio sobre o povo de Deus. Satanás não tem domínio sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. O crente não pode estar vivendo sob o jugo de Satanás, igreja. Opressão, depressão, enfermidade, mentira, engano, álcool, droga, prostituição, palavrão, pornografia, maledicência e tudo mais que provém do diabo não pode dominar o crente, igreja. Nós não podemos viver sob o jugo de Satanás, igreja. No mundo que nós já vivíamos lá atrás, enquanto não conhecíamos a Jesus Cristo, igreja, nós temos que ser diferente, igreja. Nós temos que fazer a diferença. O mundo e o inferno tem que ver na tua face o brilho de Cristo, tem que ver em você o aroma, sentir em você o aroma de Cristo. O inferno tem que reconhecer a presença de Deus na tua vida, igreja. O mundo tem que reconhecer a presença de Deus na tua vida, mas de Jesus Cristo, que as palavras dele têm que estar em nós, igreja. Nós temos que estar vivendo a palavra de Deus, igreja, para que o inferno verdadeiramente, porque já foi despojado por Jesus Cristo. Jesus Cristo já venceu o inferno na cruz do Calvário para colocar o diabo debaixo dos pés da igreja dele. Mas uma igreja verdadeira, uma igreja que vive verdadeiramente a palavra de Deus. Amém, igreja? Os frutos de nossas atitudes têm que glorificar o nome de Deus, porque foi para isso que Jesus Cristo tornou a igreja santa, se santificou e tornou a igreja santa, pagando um preço na cruz do Calvário. Amém, igreja? Eu gostaria que você ficasse de pé, igreja. Quando eu disser 1, 2, 3, no 3, você vai gritar Jesus, mas bem alto. Amém, igreja? 1, 2, 3. Jesus, este nome é tão maravilhoso como ele é. 1, 2, 3. Jesus, este nome é exatamente tão eficaz como ele é. 1, 2, 3. Jesus, este nome é exatamente tão poderoso quanto ele é. Esse nome é exatamente tão grandioso como ele é. Igreja, é por essa razão que Jesus é o nome mais excelente em cima dos céus, Amém. na terra e embaixo. Amém? As palmas de Deus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de te fazer um convite. A cada dia que a gente vem à igreja, que a gente ouve a palavra do Senhor, a gente vai se fortalecendo nele. A gente
gente está buscando verdadeiramente mudança de vida. Porque ninguém está aqui por acaso. Ninguém simplesmente caiu aqui de paraquedas. Ou ninguém veio aqui para comer a farofa. Nem para ver a pastora Daisy. Não. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui. E se nós estamos aqui na casa do Pai, é porque nós queremos buscar mudança de vida. Amém, igreja? Eu te faço um convite hoje. Dá um pulo aqui na frente. Eu quero orar. Eu troquei. Eu quero orar por você. Dá um pulo aqui na frente. Vem cá na frente. Igreja. Jesus diz que a palavra dele tem que estar na minha vida e na tua vida. Que a gente possa começar verdadeiramente a viver a palavra de Deus. É fácil a gente ser crente ou não ser crente, na verdade? É fácil a gente ser crente na igreja, na verdade, igreja? É fácil a gente botar a melhor roupa no dia de culto, botar a Bíblia debaixo do braço e entrar aqui com cara de santo, né, igreja? Porque pecador nenhum dentro da igreja tem cara de pecador. Mas difícil é a gente viver a palavra lá fora. Aleluia! Difícil. Glória ao teu nome, Senhor. É a gente verdadeiramente buscar uma vida de santidade, ser cristão e levar o evangelho lá para fora.